Antes de mais nada, eu queria falar que eu não estou chorando, tá bom? É porque eu estou com um pouco de alergia e meu olho está um pouco vermelho. Então vamos lá. Bom, ontem eu tava assistindo o YouTube e eu abri um TEDx. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas basicamente ele falava acerca da importância das relações humanas. Quão importante é você ser um sujeito sociável, quão importante é você cultivar bons relacionamentos. E esse assunto já era algo que eu vinha pensando há alguns meses. Ano passado eu visitei uma igreja e ela era um tanto quanto diferente das igrejas normais, porque o sujeito ele ia falando, ia mostrando evidências, ia trazendo citações filosóficas e grandes estudos. Obviamente, em alguns momentos citava passagens bíblicas, mas foi algo que ficou muito marcado para mim sobre a importância de se construir relacionamentos, a importância de se socializar com outras pessoas. E assim como eu ouvi daquela vez nessa igreja, o sujeito falando que a socialização ela estava intrinsecamente ligada à longevidade, ontem vendo esse TEDx, eu vi isso novamente. Esse TED, ele é bem velho, se eu não me engano é de 2015, e ele tinha 30 milhões de exibições. E eu confesso... Opa, calma aí. E eu confesso que eu comecei a assistir ele meio... Ah, tá, vamos ver aqui esse negócio, tal, não tava muito... ah, com fé que seria uma coisa legal, e realmente me surpreendeu. E basicamente nesse TED, o cara era diretor desse estudo de Harvard, e esse estudo ele fez um timeline, ele fez uma jornada, estudando pessoas da pré-adolescência, ou da adolescência, ou da juventude, até os 70, 80 anos. E de um universo de 600 pessoas que já haviam sido estudadas e que estavam sendo acompanhadas, só 75 estavam vivas ainda, para vocês terem uma dimensão do quão grande foi esse estudo. E, inclusive, esse estudo já teve 4 diretores, né? Já teve 4 coordenadores, porque, obviamente, teve que ser feito geração a geração, visto que, enfim, não daria para uma pessoa só começar e terminar. E esse tipo de estudo é um grande desafio, porque, assim, muitas vezes você começa, mas você não termina. Pô, imagina você ficar 70 anos fazendo um estudo, não dá. Então é muito comum que comece, 10 anos depois ninguém mais tome conta, 10 anos depois ninguém mais queira entrevistar, enfim. Esse foi uma exceção. Tá. O que ficou concluído é que, eu não sei se eu posso chamar de conclusão, porque eu não sei se ele ainda está acontecendo, mas enfim, as evidências que se mostraram verdadeiras são que pessoas que constroem bons relacionamentos, pessoas que têm alguém para se apoiar, elas tendem a viver mais. A falta de amizade, a falta de relacionamento, ela está intrinsecamente ligada com a perda de memória, com a depressão, com a solidão. Isso parece um pouco mais claro, né? Parece um pouco mais evidente. Ah, você não tem relacionamentos, então você pode estar um pouco mais depressivo. Mas isso foi atestado na prática, isso foi colocado em evidência. Cara, o mundo hoje, da forma que a gente tá, da forma que a gente tem, ele é um tanto quanto estranho, né? Porque hoje em dia a gente se comunica pelo celular. A gente vai, sei lá, num restaurante e quando você olha ao redor, quando eu olho ao redor em um restaurante, eu percebo que as pessoas não estão se olhando olho no olho. Elas estão olhando para o celular, elas estão ali no celular. E, sei lá, quando chega comida, por exemplo, as pessoas não param para comer, elas param primeiro para poder tirar foto. Outro dia eu tava num restaurante próximo aqui de casa e é um restaurante instagramável. É um restaurante que dá pra você fazer boas fotos, tem bons jogos de luz, enfim. E as pessoas vão lá, elas tiram muitas fotos nesse local. E eu tava observando um grupo devia ter umas 4, 5 pessoas, e assim que a comida chegou, um sujeito dessa mesa, um rapaz dessa mesa, ele ficou meio bravo porque a galera fez um movimento de comer, tipo, teve um rapaz que fez um movimento de comer, e ele, não, peraí, tem que tirar foto. E aí ele ajeitava o prato, ele tirava de um ângulo, tirava de outro. E cara, naquele período ali, eu diria pra você que o cara deve ter tirado no mínimo umas 20 fotos daquele prato, sabe? Sem brincadeira, assim, facilmente ele tirou umas 20 fotos daquilo.
E isso não é tão incomum, provavelmente você já viu, né, uma cena parecida com essa. E é contraditório, né, porque, poxa, eu tô falando de pessoas que não têm bons relacionamentos ou não têm relacionamentos, que passam muito tempo em casa, como eu sou um sujeito extremamente amante da minha casa. Então é contraditório, porque hoje a internet, ela em tese aproxima as pessoas, mas ao mesmo tempo ela afasta as pessoas. Então é um campo meio cinzento. Ah, e voltando um pouco, né, desde o ano passado, quando eu fui nessa igreja na qual eu havia falado, eu comecei a refletir sobre essa importância das relações. E comecei a tentar sair um pouco dessa rotina de estar muito em casa, de só me comunicar via internet. E eu consegui perceber a minha vida melhorar substancialmente. Eu havia meio esquecido do quão viver no mundo real era legal. O quão viver no mundo de verdade era diferente de estar conectado apenas pela internet. Então hoje, grande parte da minha rotina, ok, não grande parte, uma parte da minha rotina é fazer coisas ao ar livre, ir pra fora, sair de dentro de casa, sair desse ambiente de casa pra ver coisa, mesmo que eu nem saiba pra onde eu vá, mesmo que eu nem saiba o que eu vá fazer, eu vou pra fora e olho, vou na praia, eu moro muito próximo da praia, então eu vou na praia, piso o pé na areia, pego um sol, enfim. Pra vocês terem uma noção do quão não saindo eu estava, eu moro praticamente na frente do mar. E eu estava com baixa vitamina D, porque até alguns meses atrás, e eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, eu estava trabalhando muito. Eu tinha basicamente 2 ou 3 empregos. Um era um emprego, de fato, full time, tipo, enfim, um emprego ali de 9 a 5, enfim, 9 a 6. E os outros 2 eram negócios que eu tinha paralelo. Então, basicamente, a minha vida era trabalhar. Eu só parava na hora de dormir. E por que eu tô falando isso, né? Porque esse período da minha vida, que durou alguns anos, eu não tinha luz de sol. Eu saía de casa cedo e voltava em casa quando já era noite. E recentemente eu fiz alguns exames, cerca de 2 meses atrás, e a minha vitamina D3 estava quase zerada. Minha vitamina D estava quase zerada. O que é irônico, né? Porque eu moro praticamente na frente do mar. E aqui onde eu moro é sol o ano inteiro. Eu posso ir na praia todo dia se eu quiser. E meu médico falou, cara, eu vou te passar a vitamina D aqui, você vai tomar, mas você precisa se expor ao sol também. Não dá pra você viver à base de suplemento. Então, esse conselho dele, esse empurrão dele me fez refletir mais ainda, né? Porque, como eu disse, começou no ano passado esses pensamentos, né? Caraca, bicho, eu preciso me socializar mais, eu preciso sair mais de casa. E só esse ano, de fato, começou a se fazer verdade. Em breve eu quero gravar um vídeo sobre essa questão de emprego que eu falei, né? Porque foi algo bem interessante. Eu saí do meu emprego no dia 31 de julho desse ano, vai fazer cerca de 2 meses. E eu tinha um salário muito legal, eu tinha umas condições de trabalho muito boas, só que mesmo assim eu escolhi sair. Porque eu acho que se eu continuasse ali, muito provavelmente eu ia morrer. Eu ia ter um burnout, eu não sei. Tava uma situação muito insustentável. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Mas o fato de ter saído do emprego, de ter mais tempo, tem me permitido viver mais. Ir na praia, ir na academia, coisa que eu não fazia muito mais. Tem me permitido explorar a vida. Então, enfim, esse TEDx, eu novamente, eu não sei se pronuncia dessa forma, TEDx ou TEDx ou TEDx, eu não sei. Me fez refletir sobre essa questão das relações. Eu vou deixar o link na descrição, ou não vou, se você quiser o link, você me peça aqui que eu vou colocar na resposta do comentário. Eu sou preguiçoso, eu não vou colocar esse link não. Até porque eu subo o vídeo do celular, vocês já perceberam, o vídeo não tem corte. Eu só começo a gravar e posto. Então até às vezes se eu falar errado, se eu falar alguma bobeira, eu vou corrigir no próprio vídeo, porque eu não quero editar meus vídeos. Eu tenho preguiça de fazer isso, eu gosto de ligar a câmera e falar. Eu acordei aqui, tipo, tô saindo ali, enfim, falei, vou gravar um vídeo antes de descer. Galera, é isso, alguns dias aí sem gravar conteúdo. Se você tá vendo esse vídeo próximo da data de postagem, dá uma olhada nas lives que eu tenho feito, porque
estão bem legais, apesar de eu não falar basicamente nada na live. Eu criei uma live, eu estou fazendo lives diárias, focadas em fazer alguma atividade, seja estudo, seja trabalho. Você pode vir comigo, você pode me acompanhar. Como funciona? Eu separo 6 ou 8 períodos de Pomodoro. Se você não sabe o que é Pomodoro, dá uma olhada, mas basicamente é um tempo que você estabelece para ter um foco extremo em uma atividade. Então, por exemplo, essa última semana eu estava muito focado em estudar inglês e trabalhar em um projeto que eu estou envolvido. Então eu separava 4 tempos para estudar e 4 tempos, 2 tempos para trabalhar. Só um minuto que eu vou espirrar. Deixa eu pausar aqui. Pelo menos dá pra pausar. Eu não cortei esse vídeo, eu cliquei em pausar no celular. Então, enfim, se você quer estudar, vem comigo. A gente coloca normalmente tempos de 25 minutos. Então, cara, startou os 25 minutos, fica o computador ali na tela e é foco extremo. Não tem celular, não tem rede social, não tem absolutamente nada a não ser fazer a tarefa que você se propôs. E isso é muito bacana, porque quando você coloca o objetivo claro, cara, pelos próximos 30 minutos pode cair uma bomba, pode ser o apocalipse, eu vou continuar aqui fazendo o que eu tenho que fazer. Isso é muito... Como é que eu posso dizer? É muito... É forte, te ajuda a ficar aderente aos seus objetivos. Então, se você está estudando, se você simplesmente quer se especializar em algo, se você quer trabalhar melhor, se você quer fazer... Eita, meu filho, tô batendo aqui toda hora. Se você quer fazer qualquer coisa que você acha que você não tá tendo foco suficiente, cola nas lives. Eu tô fazendo... Eu não vou falar que todo dia, mas quase todo dia. Ontem foi domingo e eu fiz. Basicamente todo dia eu tenho feito. Então, dá uma olhada. Tem algumas lives salvas, dá uma olhada. Se você achar que é interessante pra você, aparece comigo. Beijo pra vocês, tchau.